Gilson Freire, aspectos mais profundos da visão, a queda bíblica e a evolução. Boa tarde, amigos. É uma inusitada alegria estar aqui diante de vocês. Que Deus nos abençoe nesse esforço de compreendermos a nós mesmos e retornarmos à nossa essência. É claro que eu não vou fazer uma palestra para vocês. Nós temos 14 minutos. Nós temos a obrigação de devolver a casa no horário combinado, né, Vandim? 18 horas. Não podemos abusar dos nossos anfitriões. 5 minutos além das 18. O nosso tema não permite ser abordado em tão curto espaço de tempo. Há assuntos que é melhor não serem tratados se você não tiver tempo suficiente para se debruçar sobre ele. Ele vai gerar mais dúvida do que esclarecimentos. Então, em respeito aos nossos anfitriões, eu acho que nós devemos cumprir com o horário e encerrarmos realmente às 18 horas. Então, eu tenho menos 10 minutos. É impossível. Eu vou só fazer a proposição para vocês, sem penetrarmos nos detalhes do pertinente tema. Não há dúvida de que nós estamos com o Ubaldi, a tese de Ubaldi, diante de uma fantástica teoria que nos explica as nossas origens, a razão da nossa vida, o destino do universo, a presença do mal e da dor e da própria evolução. Então, é uma teoria extraordinária. Quando nós estamos diante de uma teoria que ela abarca muitas outras, nós chamamos de metateoria. Uma grande teoria capaz de abraçar tantas outras teorias menores. Então, eu chamo a teoria da queda de metateoria da queda, pela sua capacidade exatamente de nos levar a uma compreensão amplificada da realidade em que vivemos, de nós mesmos e, sobretudo, de Deus. Eu não conheço até hoje nenhuma outra revelação com tamanha amplitude, capaz de nos aproximar da nossa própria natureza e também de nos elevar a uma maior compreensão de Deus e de sua criação. Por isso nós nos vergamos respeitosos diante desta teoria. Mas ela tem um ponto frágil, eu considero o único ponto frágil da teoria da queda. Nós ainda somos bastante incipientes, estamos iniciando os primeiros passos do crescimento espiritual, então a nossa inteligência não abarca ainda uma perfeita compreensão da teoria da queda. Então eu concordo com vocês, ela suscita muitas dúvidas e muitas vezes nós nos deparando perguntando, isso é verdade? Eu caí lá do céu, eu fiz essa bobagem, e nós tendemos a rejeitar essa proposta. Mas raciocinemos. Ela tem um ponto frágil. E esse ponto frágil precisa ser encarado com certa ousadia de nossa parte, porque o Ubaldi, infelizmente, não nos respondeu, deixou-nos este ponto aberto às nossas conjecturas. Vejam bem, segundo Ubaldi, a queda ocorreu num único instante, aliás, fora do tempo. Então, a gente fala em instante do nosso ponto de vista. Mas a queda foi única e foi rápida. Ela deu origem ao nosso universo. Então, todos caíram ao mesmo tempo, de acordo com essa proposta de Ubaldi. Não houve uma queda escalonada de seres. Então, nós podemos pressupor que se o nosso universo nasceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos, este foi o dia da queda.
um dia que não existia antes e passou a existir. Portanto, a queda deve ter acontecido, sob as nossas perspectivas, há 13 bilhões e 700 milhões de anos, que é a idade que a ciência pressupõe para a existência do nosso universo, a partir de um dia, curioso dia, em que ele nasceu, através da famosa teoria do Big Bang, o dia que o universo explodiu, fruto de uma anterior contração de forças fenomenais que se embatumaram num ponto de densidade infinita e tamanho nulo. Esse ponto explodiu para formar a nossa realidade. Daí nasceu o tempo, nasceu o espaço, nasceu a matéria, nasceu a energia. Então pressupomos sim que a queda tenha ocorrido na formação do nosso universo. Ela explica o nascimento do nosso universo. Ela justifica o nascimento do nosso universo. Pois bem, se isso aconteceu desta forma, se todos caíram ao mesmo tempo, por que hoje nós observamos seres espalhados por toda a esteira da evolução? Existem aqueles que ainda estão presos nos redemoinhos infecundos da matéria, estão presos no átomo. Existem aqueles que ainda vivem nos reinos animais primitivos. Temos nós que estamos a meio do caminho, e tem aqueles que já chegaram, como Cristo, ou espíritos ainda muito mais evoluídos do que nós, que estão na nossa frente. Como explicar isso se todos partimos de uma única origem, um único dia? Esse é o ponto frágil, porque a criação progressiva explica isso de uma maneira muito mais lógica. Se alguém está à sua frente, porque foi criado antes de você. E se alguém ou muitos estão atrás de você, porque foram criados depois de você. Então isso pressupõe uma criação escalonada no tempo, em que Deus está criando permanentemente espíritos, lançando esses espíritos no universo físico. Portanto, nós vamos encontrar aqueles que acabaram de sair do seio de Deus e aqueles que já saíram de Deus há muito tempo e estão lá na frente. Então isso explica a escalada da evolução ao longo do tempo. E isso é uma séria objeção à queda do espírito. Alguns pensam assim, mas então Deus vai criando e à medida que Ele cria, uns caem, outros não. Então Deus cria espírito todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Então todo minuto, todo segundo tem espíritos caindo, gerando matéria, a matéria que faz parte do nosso universo. Mas aí pressupõe que Deus estaria criando sob o domínio do tempo. E Deus está fora do tempo. Então a criação não está sujeita a uma escalada cronológica. Estão compreendendo a questão, como ela é intrigante e é uma questão que precisa ser considerada? Então, existem duas propostas fundamentais que nós gostaríamos de estudar com detalhes com vocês. São duas propostas para resolver essa questão. E elas pressupõem a queda hierárquica. Houve uma queda hierarquizada. Cada um caiu num determinado nível. Daí a existência de uma escalada evolutiva no nosso universo. Mas como entender isso? Então, uma das propostas, ela nos diz que aqui no nosso universo, cada um caiu no plano em que está. Nós caímos como homem, a vaca caiu como vaca, a plantinha caiu como plantinha, o mineral caiu como mineral, cada um caiu num plano. E a partir daquele plano ele está evoluindo. Esta é a tendência mais aceita entre os estudiosos de Ubaldi. Ela gera muitos problemas, muitos inconvenientes, porque se nós caímos como homem, nós não teríamos uma herança, a herança que trazemos dos reinos inferiores. Então nós não vamos nos debulhar sobre essas duas teorias, porque existe uma outra proposta, que é a que nós gostaríamos de fazer para vocês, mas o nosso tempo é insuficiente. Eu só vou lançar essa questão para que vocês pelo menos comecem a pensar nela. Primeiro a gente tem que aprender a perguntar, para depois buscarmos as respostas. Então nós perguntamos, a queda ocorreu?
Mas então por que existe essa escalada evolutiva? Por que uns estão nos primórdios ainda e outros já chegaram? O que aconteceu? Houve uma diferença do nível, do nível em que fomos criados. Nós fomos criados no reino de Deus em planos diferentes. Mas lança ao menos a possibilidade da segunda proposta, senão vai ficar... Nós estamos por 5 minutos, não dá tempo mais. Não dá tempo mais. Não dá tempo mais. Vocês vão ficar curiosos, infelizmente, porque precisamos de muitos subsídios para chegarmos a algumas das considerações, como propostas, tá bem? Tá claro? Eu tive a intenção, ou tive a audácia de escrever sobre esse tema num dos nossos livros, que é a Arquitetura Cósmica, né, que falamos da queda hierarquizada, tá? Então, fica aí a promessa de nós estudarmos o assunto com vocês. Mas eu peço vocês carinhosamente, por favor, que nos ajudem. Nos ajudem com vibrações, porque as vibrações de vocês são poderosas. Em 1991, em Brasília, nosso amigo Ariston Santana criou no Brasil o Congresso Brasileiro Pietro Baldi. Ele realizou lá o primeiro congresso, o segundo foi em São Paulo. A partir daí, todos os anos, nós tínhamos congressos brasileiros, que eram reuniões fantásticas, que juntavam aí 300, 400 pessoas do nosso país e se punham a ouvir palestras e debaterem todas as teses que o Baldi nos traz. Esses congressos alimentaram o Baldi no nosso país até o advento da pandemia. Em 2019, nós tivemos o último congresso, que foi em Vitória, e depois os congressos feneceram. Não temos mais congresso. Eles pressupõem um grande investimento financeiro também, são de difíceis realizações, mas os congressos acabaram, assim como acabaram também os seminários. São pouquíssimas notícias que temos de seminários de Ubaldi no nosso país. E aqui em BH, graças ao nosso Vandim e os nossos queridos companheiros, nós temos mantido essa chama de nos reunirmos a cada 6 meses. Então nós tivemos a ideia de, no ano que vem, fazermos o primeiro encontro nacional dos estudiosos de Pietro Baldi, aqui em Belo Horizonte, né, Vandinho? Nós vamos conseguir. Contamos com as vibrações de vocês. Vamos fazer um encontro à moda franciscana, sem envolvimento nenhum de dinheiro. Ai de nós, nos envolvemos com dinheiro, é um desastre. Então nós estamos pelejando para arrumar lugares condizentes, um salão maior para recebermos pessoas de todo o nosso país. E o nosso Vandinho, coitadinho, está sozinho nessa luta, né, Vandinho? E nós já pelejamos com alguns lugares, não conseguimos. Então, se vocês tiverem notícias, né, de um ambiente que a gente possa realizar esse evento, que não nos traga nenhuma necessidade financeira, porque a gente tem muitos aí, mas são caríssimos, R$6.000 por dia, ou até mais do que isso, né, Vandinho? Então nós não temos como arcar com um evento desta envergadura. Então vibrem, por favor, para que nós possamos realizar no ano que vem. E no ano que vem eu prometo vocês que eu vou apresentar este tema, o estudo da hierarquia da queda. Tá bem? Porque viram aí que já é 6 horas. Né? Então eu tenho 1 minuto e eu vou fazer um comercial. Bota aí para mim. Me perdoe, viu, gente? E nós estamos precisando também fazer, né, Vandinho? É um momento de troca de impressões com as pessoas, né? De responder perguntas, de dialogar. E nós vamos ver se nos próximos a gente faz isso. Diminuímos um pouco as palestras e fazemos um momento de perguntas e respostas. Eu quero fazer um convite carinhoso para vocês. Não temos nenhum envolvimento financeiro nesse projeto, mas nós desenvolvemos um trabalho chamado Decifrando o Câncer, da Biologia do Tumor à Ciência do Espírito, e é um livro que nós vamos lançar agora pela AMENG, Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Com toda certeza, em setembro vai ser lançado este livro.
E em outubro, houve um atraso, né? Eu tinha feito uma propaganda anterior. Exatamente no dia 10 de outubro, nós vamos iniciar um curso em 10 módulos. Então, quem quer enfronhar no assunto, entranhar até as suas últimas consequências, venham conosco participar deste curso lá na AMENG. E nós estaremos ajudando a AMENG, que necessita também, né, de aportes para a sua sobrevivência, tá bem? Esse é o nosso convite. Vocês terão notícias no site ameng.com.br em breve. Esse é o nosso convite que fazemos para vocês, para estarem conosco. As aulas serão aos sábados, de 9 a meio-dia. E teremos 10 módulos, de 9 a meio-dia. E será híbrido, presencial e online para quem está distante. Quem se interessar pelo intrigante tema da mais intrigante das doenças humanas, que é o câncer. Bem? Nós vamos estudá-lo do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da espiritualidade. Mas o nosso grande estímulo para fazer esse trabalho foi completar as lições que o Ubaldi nos trouxe sobre o câncer na obra Problemas Atuais. Nosso querido mestre lançou o tema sob uma perspectiva espiritual, mas nós, lendo esses capítulos, achamos que ele necessitava de um amadurecimento. Então, nós nos debruçamos sobre essa questão com base no Ubaldi. Tá bem, gente? Então, estou convocando vocês para estudarmos essa patologia, tendo por norteador os ensinos de Ubaldi. Não é só para médico, não. Mas principalmente. De certa forma, os médicos têm mais interesse, né? Mas são todos nós. Fala assim, o leigo vai entender? Eu acredito que sim, né? Vamos fazer um esforço para isso. Ô, gente, está na hora de encerrar, já, o reloginho ali já passou. Em outubro a gente pretende fazer um seminário. Sim, o Vandinho está organizando em outubro um seminário sobre o livro. Nós vamos ver se a gente faz em outubro ou novembro, viu, Vandinho? Não vou prometer que eu possa, mas em novembro a gente faz um seminário sobre esse tema. E sinto muito deixá-los decepcionados com a nossa palestra, mas enfim, não foi possível. Que Deus nos ampare e nos proteja, e foi uma alegria estar aqui com vocês. Então, pelo avançar do tempo, nós terminamos agradecendo, né, a Deus pela oportunidade, né, e a todos pela presença, e que os estudos debatidos aqui reverberem na vida de todos, né, nos transformando cada vez em pessoas melhores, e acelere o nosso caminho de retorno à casa do Pai, né? Então, fiquem todos com Deus e muito obrigado.